Olá, está no ar mais um Saúde em Pauta e, como sempre, trazemos um profissional renomado para trazer mais informação para a sua qualidade de vida. E o tema do Saúde em Pauta de hoje é prevenção às doenças cardiovasculares. Convidamos o Dr. André Di Martino para falar sobre isso. Ele que é médico cooperado da Unimed, né? Conselheiro da Unimed também e médico cardiologista. E olha, prevenir sempre é a melhor solução e mais sensata também, né? Doutor, muito obrigada pela sua participação no Saúde em Pauta, viu? Obrigado, Carol. Eu que agradeço aí você por ter me convidado a participar do seu programa, né? E espero aí contribuir falando um pouquinho de saúde aí com a sua audiência. Com certeza, muito obrigada, a gente que agradece, viu? Doutor, para a gente começar, quais são as principais doenças cardiovasculares? Falando de dados aqui no Brasil, né? Que mais chega aí para você, que mais você trabalha no seu dia a dia aí no consultório? Então, assim, é um tema, primeiro, importante aí que você escolheu para a gente falar, né? As doenças cardiovasculares, né? Primeiro é importante saber que elas são as doenças que mais matam no mundo, tá? Tem estatística aí já de 2019, antes do Covid, que 17 milhões de pessoas por ano morreram por doenças cardiovasculares, né? E no Brasil não poderia ser diferente, né? O número é bem alto. Temos aproximadamente aí 360 mil pessoas por ano que têm óbito por doenças cardiovasculares, né? Então, sem dúvida, é importante atuar sobre essas doenças. E você perguntou aí com relação a quais as doenças que mais afetam, que chegam em consultório. Sem dúvida alguma, as duas principais aí é a síndrome coronariana, que são as doenças que traz obstrução de artérias do coração, tá? E as síndromes isquêmicas cerebrais, as doenças que afetam o cérebro, que seria o AVC, por exemplo, né? Mas teriam outras também que são consideradas doenças cardiovasculares, né? Temos as insuficiências cardíacas, as miocardiopatias hipertensivas, temos as arritmias, temos as doenças congênitas, as doenças reumatológicas que afetam as válvulas do coração, né? Mas sem dúvida as duas primeiras aí relacionadas à coronária e AVC são as principais aí que afetam. Olha só, né, que complicado, né, doutora, a gente falar sobre isso, né? Eu até comentei com o pessoal, assim, do meu convívio, que parece que tá aumentando os casos, né? De repente a gente, a pessoa infartou, a pessoa aconteceu um AVC, né? Parece que é tão de repente que a gente olha para esse cenário e fala, gente, será que as pessoas não estão se prevenindo? Ou as pessoas não estão se cuidando, né? Então, assim, é muito importante trazer, né, essa informação aqui, essas informações, né, pra gente, para quem está acompanhando Saúde em Pauta, para realmente ter saúde, para buscar qualidade de vida e nada pegar a gente de surpresa, né? Quais são os principais fatores de risco? Existem dois tipos de fatores de risco aí, né? Quando a gente fala, a gente tem que pensar naqueles que são modificáveis, tá? E aqueles não modificáveis, tá? Então, os não modificáveis é aquele que você não tem muito como atuar. Exemplo, hereditariedade, por exemplo, né? Então, quando você tem familiares aí de primeiro grau que já tiveram uma doença cardiovascular, isso daí você não tem como mudar a genética, né? Então, isso seria um não modificável. Assim como a idade, né? Quanto mais idoso a pessoa vai se tornando, maior o risco dela desenvolver doença cardiovascular. Agora, os fatores de risco, temos alguns aí, os principais, né? Então, seria o tabagismo, tá? Tem a questão da hipertensão, temos a obesidade, tem a diabetes, tem a questão do alcoolismo também, o sedentarismo. Então, assim, esses seriam os principais fatores, e as dislipidemias também, não podemos esquecer dela, né? Que são quando você tem uma alteração de colesterol, de lípides, isso também aumenta muito o risco de doenças cardiovasculares. Eu acho que com a pandemia aí, doutor, me corrige se eu estiver errada, né? Esses fatores de risco aí modificáveis, né, que você colocou, eu acho que muita coisa aí as pessoas passaram, né? Por exemplo, durante a pandemia, comi mais, né? Muita gente engordou, muita gente deixou de fazer exercício, muita gente, vou tomar um álcool todo dia para dar uma relaxada, melhorar a ansiedade. Então, eu não sei, isso trouxe no seu consultório, assim, um aumento desses fatores modificáveis? Assim, bastante, sem dúvida. Foi bem comum, né? Quando a gente perguntava para o paciente se ele teve um aumento ou perda de peso, vou dizer que mais de 90% que teve alteração de peso referiu para a gente que teve ganho de peso. E é exatamente o que você falou, né? Assim, o paciente ficou mais sedentário, mais dentro de casa, bebeu mais, comeu mais. Então, isso foi bem nítido para a gente. Aumentou os níveis glicêmicos, os exames pioraram, né?
Então, isso a gente observou no consultório, realmente, que esse período aí de Covid deu uma piorada nos pacientes. E teve o problema também que muitos deixaram de ir no consultório nesse momento, né? Muitos, assim, acabaram ficando mais em casa, deixaram de ir atrás da saúde. Então, muitos, quando chegaram ao consultório, a gente viu que muitos chegaram com a condição de saúde piorada. Agora, a boa notícia é que existem os 8 passos aí para um coração saudável, né? Que é para isso que a gente veio trazer essa informação aí, para você se prevenir, você que está acompanhando Saúde em Pauta se prevenir e ter informação aí de qualidade. Quais são os 8 passos, doutor? Dentro dos principais, né, a gente colocaria aí o tabagismo, tá? No Brasil, aí, apesar de uma boa notícia, né, que vem ano a ano caindo o número de tabagistas no Brasil, mas ainda é um número muito elevado, tá? Acredita-se que um pouco dessa queda aí veio com aquelas políticas de não deixar o paciente, a pessoa fumar dentro dos ambientes fechados, a questão da publicidade de tabaco, tá? Então foi proibida, aquela questão de você colocar nos maços de cigarro, né? Você colocar aquelas fotos, né, meio horrorosas, mas que chamam a atenção das pessoas. Então, isso viu-se que trouxe um certo benefício na questão da redução, tá? O tabaco, né? Então, assim, só para ter uma ideia, tem estudos mostrando, né, que a pessoa que fuma, né, a mulher que fuma 20 cigarros por dia, ela aumenta 6 vezes a chance de ter um infarto, tá? E o homem, 3 vezes mais a chance de ter um infarto. E quando você tem um infarto, se você parar de fumar 1 ano, a redução é em torno de 50% de você ter um novo infarto. Então, sem dúvida, um passo importante que a gente tem que pensar é no tabaco, né? Um outro passo aí importante é a questão da hipertensão, né? No Brasil, aproximadamente 32% das pessoas são hipertensas, tá? E no idoso, né, naquela pessoa que tem aí mais de 65 anos, 60% são hipertensos. Então, assim, é importante que o paciente tente, e o médico, né, deixar os níveis pressóricos mais adequados possíveis, e o paciente reduzir a questão do sal, fazer também um pouco a parte dele, mudar os hábitos, para tentar deixar os níveis pressóricos mais adequados possíveis para se proteger, né? Um outro passo importante aí, né, que a gente vê que é um dos principais fatores que aumenta o risco cardiovascular, é a questão da diabetes, né? Então, é importante, por isso a importância do paciente ir no seu médico, num clínico, no endócrino, no cardiologista, porque, assim, a gente tem visto que isso está aumentando ano a ano, tá? Tem muitos pacientes chegando já em pré-diabetes, em consultório, quando tem aquele nível de glicemia entre 100 e 125, e tem estatísticas mostrando, né, que que a 10% dos pacientes pré-diabéticos se tornam diabéticos a cada ano. Então, você já tem que começar a atuar aí já, não precisa esperar o paciente ficar diabético para você atuar. Importante já na pré-diabetes você ter uma ação aí com esse paciente, né? Um passo também é a questão da obesidade, tá? Então, recentemente até teve um evento, fui num congresso e foi relatado, isso até me chamou a atenção na hora, por isso me marcou, 1/3 das mulheres são obesas e 1/4 dos homens são obesos, tá? Então, é um número bastante expressivo aí de pessoas obesas, e isso não estamos nem falando de sobrepeso, tá? E isso também aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, sem contar a questão das doenças relacionadas à parte ortopédica, né? Então, é importante também a gente pensar um pouquinho nessa questão da obesidade, tá? Tem um outro passo importante que a gente tem que falar, é a questão do sedentarismo, né? Então, o sedentarismo, ele aumenta risco. Então, tem um estudo recente aí que mostrou que se você fizer 150 minutos de exercício por semana, tá? Você pode distribuir na semana esses minutos, você traz um impacto de proteção cardiovascular. E se você passar para 300 minutos por semana, tem um adicional de proteção. Para aqueles que não conseguem, não tem tempo para fazer 150 minutos, se você fizer 75 minutos, só que aí isso tem que ser uma atividade de alta intensidade. Isso também acaba trazendo uma proteção cardiovascular, né? A gente tem que pensar na dieta, né? A dieta, sem dúvida, a dieta com mais fibras, menos carboidrato, redução de sódio, né? O brasileiro, ele tem um hábito de ter muito sal na alimentação,
E a recomendação hoje é que seja a quantidade de sal seja menor do que 5 gramas. E tem um estudo aí que eu vi há um tempo atrás, o brasileiro é aproximadamente 12 gramas de sal por dia, né? Então, é importante reduzir sal, reduzir o carboidrato, aumentar o número de fibras, aumentar frutas, verduras, tá? Diminuir alimentos processados. Isso vai trazer impacto tanto para redução de peso, vai ser bom para controle melhor de diabetes, vai ser melhor para controle melhor de pressão. Tá? Então, é importante a dieta, a gente não poderia deixar de falar essa como um dos passos importantes de proteção, né? A questão do alcoolismo, Carol, também é uma coisa bastante polêmica, né? Direto a gente vê algum estudo, falaram que saiu um estudo que beber é bom, depois sai um que é ruim, depois... Então, cada hora sai algum estudo. O que nós temos mais recente agora, né, que saiu um recente, que infelizmente eles recomendam não beber nada de álcool, tá? Mas, assim, isso pode mudar, tá? Mas, para o momento, a gente tem que falar na atualidade, né? Para a atualidade, a recomendação é que quem não bebe, não iniciar, e para quem bebe, diminuir a quantidade, moderado. O que seria essa redução para moderado, né? Seria 20 gramas de álcool para o homem por dia, tá? Então, não estamos falando em ml, tá? Estamos falando em gramas. E para a mulher, 10 gramas de redução de álcool aí por dia, tá? Então, isso seria um nível aí de segurança para quem já bebe, tá? As dislipidemias, né? Eu acho que é um passo também importante para a gente falar, né? O que é dislipidemia? Quando o paciente tem algum problema com relação a colesterol, né? Então, se sabe hoje que o LDL, né, ele é o colesterol ruim, ele aumenta muito a chance de formação de placa de gordura dentro das artérias. E isso, quando eu falo em artéria, não estou falando só em coração, estou falando em cérebro, estou falando em artéria da perna, né? Então, estou falando em qualquer lugar. Então, aí, a dieta também é importante nesse ponto. E algumas vezes você tem que partir até para medicação quando a dieta, exercício físico não está dando resultado. Tem bastante coisa, né, pra gente fazer, mas olha, a gente tem que fazer, né? Se a gente deixar assim a vida me levar, a vida te leva, com certeza, né? Então a gente tem que olhar pra isso, né, doutor? Não tem jeito. A má notícia é o vinhozinho, né? Antes falava que uma dosezinha, assim, uma tacinha de vinho fazia bem pro coração, não é bem assim, então... O que aconteceu? Aqui no passado, teve um estudo que falou que o álcool trazia proteção, né? Então, muitas pessoas que não bebiam começaram a beber pensando nisso. E aí começou a aumentar o número de alcoolismo. Então, você tentou corrigir uma coisa e trouxe um outro problema, né? Então, por isso que se recomenda hoje não começar quem não bebe. E quem bebe, toma seu vinhozinho, mas toma nessa moderação que eu falei. Doutor André, a gente vai para um rápido intervalo, tá? A gente já volta para continuar conversando aí sobre prevenção às doenças cardiovasculares. Até já! Estamos de volta com Saúde em Pauta, falando sobre prevenção às doenças cardiovasculares. Falamos agora há pouco sobre os 8 passos para ter um coração saudável e, é claro, ter mais qualidade de vida, ter mais vida, na verdade, que é o que você que está acompanhando Saúde em Pauta merece, né? E para isso, o Dr. André de Martino, ele que é médico cardiologista, está trazendo diversas informações importantes para a sua saúde. Dr. André, questão do Covid, né? Muito se ouviu falar aí durante a pandemia que o coração poderia ter alguma sequela no coração, que a gente tinha que olhar para o coração também, né? Porque o Covid a gente olhava muito para o sistema respiratório, né? Quem pegava o Covid, né? Ai, deixa eu olhar meu pulmão e tal, mas o coração também ele pode apresentar algum tipo de sequela? É importante olhar para ele? Carol, sem dúvida. O que acontece, né? Só para entender mais ou menos assim, o porquê, né? Então, assim, o Covid, né? Ele é uma doença causada por um vírus, né? E esse vírus, ele tem uma proteína que ela, para entrar no nosso organismo, ela se liga a um receptor que nós temos, principalmente nos alvéolos, que são as células do pulmão, nos miócitos, que são as células do músculo do coração, e no endotélio, que é a camada que envolve por dentro os nossos vasos sanguíneos, tá? Então, esse vírus, ele através dessa proteína, ele se conecta através de um receptor que está nessa região, e ele acaba trazendo um processo inflamatório, tá? E se esse processo inflamatório for importante, por exemplo, afetar o coração, ele vai trazer um processo inflamatório no coração, que é o que a gente dá o nome aí de miocardite, tá? E se for muito intenso, isso pode trazer, inclusive, o que a gente chama de insuficiência cardíaca, ou seja,
deixar o coração do paciente, aí vamos dizer, mais fraco, né? E o paciente ter complicações cardiovasculares, né? Então, realmente, pode afetar o músculo do coração. Quando ele afeta as artérias, né? Então, ele também pode favorecer formar um processo de trombose. Por isso que a gente escuta também falar em trombose. Se essa trombose ocorrer dentro de uma coronária, por exemplo, tá? Ele vai trazer um infarto no paciente. Se essa trombose afetar uma artéria de um vaso sanguíneo, por exemplo, vai trazer um AVC. Então, sem dúvida, aí, esse vírus aí, ele realmente trouxe bastante complicação cardíaca, de tromboses, AVCs, tá? E isso não necessariamente só em pessoas que já têm uma doença cardiovascular, tá? A gente viu muitos pacientes aí que não tinha nada, nenhum fator de risco, e evoluiu com isso também. Quem vier a contrair, porque a doença ainda tá aí, né? A gente tem a vacina, mas a doença ainda existe, né? O vírus ainda existe, né, doutor? Pra gente olhar, né, e fazer um check-up, tá sempre acompanhando, né? Falando em prevenção, doutor, qual a rotina de exames que a gente tem que ter, de quanto em quanto tempo, que tipos de exames a gente tem que fazer para ter um coração saudável? Na verdade, quando a gente fala aí, vamos falar em check-up, né? Então, o que seria isso, né? Seria uma avaliação médica, onde o médico vai fazer uma anamnese, né, que é a conversa com o paciente, ele vai fazer exame físico, né, na consulta ele vai avaliar o paciente, né, a parte física, e aí ele vai avaliar os exames complementares que são necessários, né. É importante, assim, que não existe uma regra para todo mundo exatamente igual, tá? Então, assim, não existe exames iguais, tá? Você pode chegar para um paciente e, de repente, pelos fatores de risco que ele apresenta, ou pelo que você encontrou ele no exame físico, ou pelo que ele conta que ele está sentindo, às vezes você tem que pedir alguns exames diferenciados para esse paciente, tá? Mas, assim, pensando na cardiologia, por exemplo, o que é comum, né? A gente já fazer um eletro de entrada, né? Então, você já avalia se nesse paciente tem alguma alteração eletrocardiográfica, e aí você, através da anamnese, exame físico, você vai ver. Geralmente a gente acaba pedindo, né, exames para ver diabetes, a parte de lípides, né, um hemograma, muitas vezes. Dependendo do que ele está sentindo ou que você encontrou no eletro, às vezes pode ser necessário um exame ergométrico, um Holter, um eco. Então, isso vai de pessoa para pessoa, não existe uma regra de um exame específico. E o ideal é procurar um médico cardiologista uma vez por ano? Ou dependendo da idade, precisa ir mais vezes ou menos vezes? Depende muito da idade, né? O que você recomenda, assim, é que você pode até com 20 anos, porque o pediatra antes, se ele encontrou já algum problema no paciente, né, no paciente mais jovem, ele já pode até indicar antes, né? Mas geralmente o que você recomenda? Com 20 anos, e se esse paciente está rígido, você não encontrou nada no exame físico, nos exames, você pode até a cada 5 anos avaliar esse paciente, né? E depois dos 40 anos, aí já a indicação é que se avalia anualmente. Lógico, se ele tem alguma doença, uma comorbidade aí maior, pode até ser necessário, de repente, avaliar com 6 em 6 meses. Isso vai depender do que você vai encontrar no exame físico e nos exames complementares que você encontrar desse paciente. Tá certo. Doutor, você como médico cooperado da Unimed, também conselheiro da Unimed, né? Esclarece pra gente o que o setor de hemodinâmica da Unimed pode oferecer, né, em relação a esses exames e também a possíveis intervenções. O serviço de hemodinâmica, ele foi criado aqui em 2007, tá? E em setembro de 2007. De lá até então, né, eu até estava revendo as estatísticas, né, nós estamos chegando a aproximadamente 9.800 pacientes que já foram submetidos a procedimentos, com certeza muitas vidas aí salva, não tenha dúvida, tá? Há um ano, né, foi feita uma troca do aparelho por um aparelho de hemodinâmica bem mais moderno, que tem uma qualidade de imagem muito superior, uma imagem 3D, você consegue ter uma qualidade de imagem boa até para pacientes que estão acima do peso, tá? E hoje o que se faz dos exames? A maioria dos exames ainda é o cateterismo, né? Que é quando você vai ver se tem alguma obstrução de alguma artéria dentro do coração, mas é possível ser feito também a angioplastia, que é quando você coloca um stent dentro de uma coronária, por exemplo. Temos o exame aí de arteriografia de membros inferiores, que é você ver se tem uma artéria entupida numa artéria da perna, por exemplo, do membro superior. Existem exames que a gente chama de ablação, né, de arritmias, né? Tem pacientes que às vezes você precisa fazer uma intervenção para corrigir a arritmia dele. Então é como se fosse um cateterismo
que você vai lá com o catéter e tenta localizar o foco dessa arritmia e, entre aspas, né, você queima o foco, né? Então, assim, tem procedimentos que você pode fazer para pacientes com algumas doenças congênitas, tá? Então, são inúmeros exames que, inclusive, assim, é comum, né, paciente chegar com infarto no pronto-socorro, e nós temos aí 2 tipos de infarto. Um dos tipos de infarto, ele merece uma atenção imediata, com cateterismo de urgência. Então, aqui tem uma equipe que fica 24 horas, né, prontidão. Então, quando você precisa, você aciona essa equipe e muitas vezes você já está fazendo esse cateterismo desse paciente aí 1 hora e meia depois que ele chega ao pronto-socorro, né? É lógico que isso é para um tipo específico de infarto. É bom que a gente tenha tecnologia, né? Além da ciência, né? Além de todo o atendimento humanizado, além do diagnóstico correto, né? Aquele olhar especial para o paciente, a gente também tem aí a tecnologia a favor, né? Ainda bem, né, doutor? Obrigada, viu, pela entrevista, pelas informações. Obrigada por ter contribuído aí, trazendo informações para a qualidade de vida mesmo de quem está acompanhando a gente. Eu que agradeço, Carol. Eu espero ter contribuído um pouquinho aí com a área da saúde. E você que está acompanhando Saúde em Pauta, obrigada pela sua companhia. Fique conosco que toda terça tem um tema inédito para a sua qualidade de vida. É o Saúde em Pauta aqui da TV. Até a próxima. Tchau!